Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E glória à divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, meus queridos fiéis aqui da Catedral, queridos ternureiros, o mês de setembro é dedicado à Bíblia. Bem, a Bíblia deve ser bem interpretada, tem que ler, interpretar, onde nós vimos, tem que ver o contexto, onde aconteceu, como aconteceu. Hoje nós vamos ver o segundo ponto importante. Não só ler, mas meditar. Meditar. Meditar quer dizer ficar muito tempo sobre o que estamos lendo, não só ler, pensar, meditar naquilo que estamos lendo e meditar encharcados naquelas ideias, parar muito tempo, porque quem manda, quem não deve mandar, não é o coração, é o cérebro, são as ideias que devem nos orientar. Não são os sentimentos do coração que passam. Por isso, é muito importante perseverar nas coisas. Quando você tem um ideal, eu vou lutar para este ideal. Eu lembro que passei 12 anos no seminário. Nós começamos em 34, primeiro ano do ginásio. Depois, devagarinho, uns outros desistiam. Porque não era uma vida impossível, era uma vida de sacrifício também. Meus queridos fiéis, queridos ternureiros, não leiam apenas a Bíblia por curiosidade. Tem alguém que leu 2 vezes a Bíblia de ponta a ponta. Mas eu não sei o que ele viveu, era mais preocupado com a idade de Matusalém do que do mandamento de amar o próximo. Bem, eu hoje quero dizer que denunciar mais uma vez dois que podemos dizer pior do que a pandemia, pior do que é um câncer ou 2 cânceres. Primeiro é a insaciabilidade. A pessoa não tem limite na comida, na preguiça, um monte de coisa. Mas não só isso, na instabilidade, na insaciabilidade, mas também na falta de perseverança. A pessoa não persevera. Eu encontrei jovens que, não sei, iniciaram 4, 5, uma mãe diz, meu filho já está no 8º curso universitário, começa 1 ano, 2 anos, não persevera. Gente que começa a trabalhar, 1 mês, 2 meses já muda. É a instabilidade. O que nos dá mais segurança? É perseverar. E para perseverar, tem que ter ideais, não mudar, alimentar estes ideais como uma plantinha, todo dia dá um pouco de... vai alimentando com adubo, vai regando. Está aqui o nosso irmãozinho Helder, já está no 5º ano, que está aqui, ele tem um ideal, vai alimentando. Se a gente não alimenta todo dia esta plantinha, ela morre. Eis então a meditação diária, todo dia. Vocês sabem quais são as pessoas mais perseverantes? São os monges. Que madruga Deus ajuda, né? Eles levantam cedinho, vão dormir cedinho também. Mas eu gostaria então com 2 exemplos. No início do século passado, mais ou menos, no ano 1920, havia 2 jovens
mais ou menos a mesma idade. Um padre novinho, João 23, e havia também um outro jovem, que aliás ele estava preso, Adolfo Hitler. E os dois tinham um livro de cabeceira. Um tinha a imitação de Cristo. Estar no último lugar, ser humilde. Zezinho, já tem a imitação de Cristo? Eu, na tua idade, lia todo dia a imitação de Cristo. Eu tinha, o que tenho? 10. Você quanto tem? 10. Eu tinha 10 anos, já lia a imitação de Cristo. E o outro, em vez, tinha um livro de Nietzsche, o super-homem, a ideia do super-homem. Um aprendendo a ser humilde, fazer as coisas escondidamente, no último lugar, João 23. Outro, Adolfo Hitler, para aprender a ser o super-homem. Bem, Adolfo Hitler saiu da cadeia. João 23 sempre viveu escondido, foi núncio apostólico nos países menos significativos, né? Países pequenos, na Bulgária, na Grécia. E Adolfo Hitler criou, podemos dizer, a maior guerra até hoje. 3 milhões de soldados ele mandou lá na Rússia. Ontem eu vi lá um vídeo que nunca tinha visto, eu gosto de coisas assim de história porque é significante. Para a tomada de Moscou, que não conseguiram, morreram mais de 1 milhão de soldados. Que é terrível, pela vaidade. Mas o livro dele não era a Bíblia. João 23 constantemente lia a Bíblia e um comentário. Não, no fundo, a imitação de Cristo é a Bíblia traduzida em miúdos, né? Bem, meus queridos fiéis, queridos ternureiros, eu faço um grande apelo. Leiam a Bíblia diariamente, sobretudo o Evangelho. Leiam, mas meditem. Quer dizer, não é só ler, mas encharcar-se daquelas ideias. Porque quem deve mandar a nossa vida não é o coração ou as emoções, mas são as ideias. Vamos pedir isso a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.